Então, boa tarde mais uma vez a todos. Estamos na segunda parte da tarde do dia 13 de maio de 2021, já caminhando para o encerramento aqui da reunião de maio, da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento. A gente tinha ficado com um processo 207, só tem 2 processos restando, né, para serem apreciados. Um é o 207, outro 205. O 207 era o doutor Mário, que é o relator, já fez a exposição, e eu tinha ficado só de checar, está na gravação anterior, imediatamente anterior a essa, e eu tinha ficado só para checar uma questão de contagem de prazo decadencial, tá? Porque era uma multa por descumprimento de obrigação acessória, e aí fui só checar a contagem do prazo decadencial regido pelo 1731, mas está ok o cômputo do prazo realizado pelo relator, e eu já passo, então, a minha dúvida foi sanada, eu passo a palavra, então, para ele. Com a palavra, Mário. Eu acho que já foi votado, não, presidente? Não chegou, acho que não chegou a ser mas vamos reprisar, então. Só lembrando, é uma multa, né? Só lembra que é 2 segundos aí, que é uma multa. Okay. Então, como eu havia relatado, essa multa foi... não, é o 206, então, presidente, perdão. 206. Não, é 207, não? Não, o 7 foi relevação da pena. Não, 207 que eu tenho aqui anotado. Não, o 7 foi relevação da pena. Ele tem relevação da pena, mas aí ele... Perdão, presidente, exatamente. A parte foi decadência e parte relevação da pena. Exato, minha dúvida era só a decadência. Ok, questão da decadência, então, verifique que a autuada apresentou... Não, desculpa, vamos lá na decadência primeiro. Então, na decadência, os documentos apresentados de forma deficiente refere-se ao período 0199 a 5/2007. E a autuada foi cientificada no lançamento em 17/10/2007. Então, a decadência alcançaria os períodos abrangidos até 12/2001, né, anteriores a 12/2001, perdão. Então, o período 0199 a 11/2001, eu estou reconhecendo a decadência. Então, 0199 a 11/2001. E quanto ao mérito, a autoridade fiscal, em diligência, ela confirmou que foram saneados os dados que estavam incorretos na GFIP e alguns dados que, conforme alegado pela empresa, não careciam de saneamento porque já estavam declarados corretos. E ela também afirmou, em despacho decisório, que a correção desse apresentou uma planilha também, identificando todos esses. Então, uma vez presentes todos os elementos para... Eu vou fazer leitura. Houve a retificação pelo jeito passivo da falta objeto da autuação, conforme informação prestada pela fiscalização, e dentro do prazo de apresentação da impugnação, sendo autuada primária e não apurada agravantes, e tendo solicitado o benefício do prazo também, né, tem que satisfeito o quesito do artigo 291, parágrafo 1º, vigente à época da ocorrência dos fatos, e por isso eu estou propondo a relevação da multa remanescente expurgada o período abrangido pela decadência. Ok, obrigado. Já está com ela vista só para mim mesmo, então, e está bem exposto aí pelo relator. Vou passar a coleta de votos. Martim. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho. Também acompanho. É Sônia. Acompanho. É Sônia primeiro. Eu acompanho. Eu já votei. Eu acompanho. Acompanho. Todos votaram? Acompanho, eu também acompanho. Então, ficou esse parcial provimento, reconhecendo a decadência. E foi total ou parcial, hein, o Mário? Agora fiquei na dúvida. Porque... A decadência? Não, o provimento. Provimento total. Foi por decadência e relevação da... Não, foi decadência e relevação da pena. E era só o que ele pedia mesmo? Ele pedia isso mesmo.
Tá. Porque a questão da relevação, né? É um provimento, mas Que tem que ver, né? Se ele, de repente, pediu o cancelamento da autuação. não, ele pede relevação, então é provimento total mesmo. Ok. Então, dito isto, está julgado 207, ficou o restante só o item 205. Eu solicito aí a informação da Patrícia, nosso apoio, se finalmente o patrono chegou na sala aí para ser convidado, se for o caso, né? Não, presidente, ele ainda não compareceu. Ok. Então, tendo em vista já toda essa espera, então vamos já dar início à sequência, né? Ao julgamento do item 205 da pauta, cujo relator é o doutor Leonan. Por favor, Leonan, com a palavra. Presidente, a gente julgou esse caso em dezembro. Eu estava dando provimento parcial ao recurso, porque houve um lançamento de uma rubrica que o contribuinte dizia ter recolhido antes de ter sido lançado. Ele vinha dizendo isso desde a impugnação, juntou alguns documentos, mas não chegou a juntar especificamente o comprovante. Por ocasião do recurso voluntário, ele juntou o comprovante provando esse recolhimento. E eu estava dando parcial provimento, porque o recolhimento era parcial, não era exatamente o valor do lançamento. Tinha uma diferença lá de centavos. Eu dizia que, independentemente da diferença de centavos, eu só podia reconhecer até o valor do comprovante. Por isso, o provimento parcial. Conselheiro Mário abriu divergência, eu fui vencido, tive que tirar meu voto. Foi aberta resolução, propôs uma resolução que foi vencedora, a diligência, para que fosse aferido o efetivo recolhimento, se aquele documento era autêntico. Eu tinha, inclusive, me posicionado para não ter a diligência, porque como era um recolhimento de terceiros, e o comprovante dizia que o recolhimento tinha sido feito via convênio, eu entendia que a Receita Federal não controlaria esse recolhimento, não teria como ver na base de dados da Receita Federal se esse recolhimento ocorreu ou não, e por isso eu encaminhei para não ter a resolução, mas fui vencido. O processo foi para diligência na unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte, e chegando lá, data vênia, o auditor fiscal entendeu igual a mim e fez um Ctrl-C, Ctrl-V do meu voto, data vênia. Ele simplesmente disse que realmente não é controlado pela Receita e não tem o que falar, não tem o que fazer, e mandou de volta. Eu estou pegando aquele voto que eu já tinha dado e estou dizendo que estou dando provimento porque tem um recolhimento de que foi paga a rubrica de terceiro. É isso o caso. E aí tem uma diferença de centavos, tem uma diferençazinha de centavos, o comprovante tem 7 centavos a menos do que o lançamento. E é por isso que eu estou dizendo que é o provimento parcial, que eu estou dizendo que, ainda que não vá ser cobrado 7 centavos, não é da minha conta. Respeitosamente, eu daria provimento parcial até o valor específico, carachá do recolhimento. Em síntese, é isso. Talvez, como na resolução você não acolhe o documento, eu tinha entendido que o colegiado ia acolher todo mundo, mas Sônia não participou. Eventualmente, ela pode dizer que não acolhe o documento que foi juntado no recurso voluntário. Eu registro que, na verdade, ele sempre disse que tinha recolhido isso, tinha juntado outros documentos, e agora, realmente, o comprovante do pagamento mesmo, ele só vê no recurso voluntário. Talvez, eventualmente, Sônia não conheça, apesar de ter até diligência já. Porque, em tese, quando tem a resolução, a gente não vota o conhecimento. E ela nem na sessão estava. Era Ricardo. Teve a resolução, né, Leonardo? É isso. Ok, senhor, está aberto o quiser, debate, eu posso né? ler aqui. É importante aí todos que abram aí esse processo, né, para se pronunciar, uma situação também um pouco atípica, assim, né? Também. O documento de arrecadação está a folha 352 e a resposta à diligência está às folhas... está às folhas 389 a 392. Mas, basicamente, ele pegou o que eu tinha escrito lá para negar a resolução e Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já alertava que isso aí não ia estar no controle da Receita Federal. Eu não sei se alguém quer propor uma resolução para ir lá na entidade conveniada
para saber se tem ou não esse recolhimento lá. Eu acho que é o SESI. Uhum. Porque está aí, né? Não sei se alguém... tanto o Vigílio quanto a Sônia não estavam, né? Mas acho que acompanharam a discussão aí, né? E se todos estão aptos para votar, eu não tenho nenhum comentário a fazer dentro da situação, né? Vou passar a palavra para o Mário, então, que é o primeiro a votar. Obrigado, presidente. Eu entendo que foi salutar a diligência, porque não nos compete falar o que o outro vai falar, né? Assim, se a Receita atestou dizendo que ela não tem como fazer, eu acho que é o suficiente e seria a função dela mesmo falar isso. Ou então ela dizer, teve o recolhimento ou eu não tenho como lhe informar. Então, acho que a diligência foi necessária, sim. Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho o relator. Eu acompanho também o relator. Também acompanho. Também acompanho o relator e com relação ao documento que foi juntado agora, que foi trazido em decorrente de diligência, né? Então fica superada qualquer questão. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vou acompanhar, né? Na verdade, Sônia, o documento não foi trazido em diligência, né? Ele foi trazido antes no recurso voluntário, tá? Mas ele foi submetido a uma diligência, né? Então, a questão dele ter sido submetido a uma diligência do colegiado, eu acho que faz com que supere essa questão. Ok. Então, isso eu acho que eu também vou acompanhar, né? Acho que a autoridade lançadora lá, a Origem, teve a oportunidade de, tivesse alguma dúvida em relação ao teu documento, por mais que ela não fosse competente, ela seria a oportunidade dela se manifestar também, né? Acho que já está o suficiente, pelo menos está bastante suficiente aí a dilação probatória. Então, ficou isso aí para a unidade de votos, ficou dado parcial provimento para reconhecer esse recurso aí e para ser retificado o lançamento, computando-se esse valor. E, nesse momento, eu dou por encerrado agora a sessão, tá? Deixa eu só checar se tem mais, sobrou, porque teve muitas idas e vindas, né? Mas eu acho que foram todos, pelo meu acompanhamento aqui, julgados, tá? Salvo melhor juízo. Dá uma última repassada. Sobel foi agora de tarde também, né? Uhum. Vou perguntar uma coisa, o Sobel a gente terminou agora à tarde, né? Foi agora de tarde, né? Não foi de manhã, não. Foi sim, foi agora de tarde. Só ver se eu coloquei aqui tem que fazer anotação que foi, e ele era de... Não, mas já era para... vou ter que colocar aqui a anotação que está de tarde, tá? Então tá, gente, é isso. Vou pedir para encerrar a gravação, então, e agradecendo já desde já a colaboração de todos aí para a realização do nosso trabalho.